Problema 3. Média. Receba vários valores em uma linha e crie uma lista. Crie uma função chamada média que receba uma lista de valores e retorne a média dos valores da lista para o programa principal. Nossa, ficou meio repetindo muitas palavras. Todas as entradas têm que ser fornecidas pelo usuário. Não usar a função soma, nem usar a função de tamanho, né? Para o cálculo da média. Então permito você usar o len para fazer um for. Se quiserem fazer um for, é possível. Se não quiserem, não precisa. Você pode fazer sem usar o len, como foi o caso aqui. Eu não usei o len aqui em cima. Mas aqui eu vou usar o len somente para fazer o for. Veja. Vou começar então pelo meu programa aqui. Pelo meu programa principal. Mesma coisa. Aqui em cima, mesma coisa. Agora eu vou querer a média. Tá, cálculo média. Então esse nome para minha função. E eu vou querer imprimir a média desse meu valor, né? A média da lista, né? A média da lista. Então, vou começar com a minha função, né? Vou definir meu subprograma. E aí vou dar def cálculo média, exatamente como está aqui embaixo, não pode errar esse nome, né? Tem que ser exatamente igual, se não for igual, o programa considera outra função, uma outra coisa. Se colocar nome diferente, vai dar problema de sintaxe. Vai dar que a função vai dar que aquela variável não está definida. Então, são problemas assim que muitas vezes vai acontecer com você, às vezes você vai escrever errado, mas você tem que tentar descobrir esse erro, né? Por assim dizer. Então, aqui no def calculo média, eu já calcular a média dos valores que foi me dado. Então, como calculo média? Como calculo a média de valores? Eu poderia muito bem aqui, ó, fazer uma função para calcular a soma e uma função para calcular a quantidade de valores. Ou para fazer os dois ao mesmo tempo. Como assim, Paulo? Como você vai fazer isso? Bem simples. É até simples, na verdade. Basta você ver a seguinte coisa. Eu quero fazer uma soma, né? Eu quero somar valores e eu quero pegar essa soma e dividir pela quantidade de valores que foi somados. Então, veja de novo o que eu falei. Eu quero somar os valores e pegar essa soma e dividir ela pela quantidade de valores. Assim eu vou ter a minha média. Essa é a média normal padrão. Então, se eu quero pegar a soma e depois dividir, então essa soma tem que estar armazenada em algum lugar. E eu vou então definir primeiro que soma é igual a zero. Então soma aqui, da soma da soma, igual a zero. Pronto, soma é igual a zero. Soma é igual a zero, isso já me diz que eu vou somar usando essa soma. Só que agora eu vou fazer um for, não vou fazer um for de valores em uma lista. Vou fazer um for de i. Por que i, professor? Porque eu gosto de i. Realmente em programação, for, nós damos i, j, k, l, m. Isso porque normalmente matemática, quando vocês vão trabalhar também com matrizes, ou tudo, uma parte da parte de matemática, trabalhando com posições, né? Normalmente, ou posições de uma matriz, posição de qualquer coisa. Normalmente sempre começa com I. I, J, K, L, M, nessa ordem. Me pergunte por que escolheram isso. Eu não sei dizer muito bem. Acho que porque o I de index, que é o... Só que aí eu não sei muito bem dizer porque o I, acho que por causa disso, de index. Mas aí foi escolhido. Então I de index. Melhor, vou escrever index, que é mais fácil. Ou não, índice. Melhor, índice. Índice é um bom nome, não tem um duplo sentido, todo mundo entende, porque tá todo mundo aqui no Brasil, né? Não sei que alguém esteja aí fora do país estudando. Sei lá. Então, for de índice em alguma coisa. Então, for de índice em alguma coisa.
Então uma coisa tem que ser uma lista. Mas qual lista eu vou usar? Vou usar os valores? Não, vou fazer algo melhor. Vou fazer uma lista em um range que começa em 0 e termina no tamanho da minha lista. De novo, falei para você não dar o len, vai calcular a média. Eu deixo aqui para cálculo da média. Mas isso não nos impede de fazer a for e ele for ter o que? O range de len de lista. Então, o len da lista vai me dar o que? Vai retornar para mim o tamanho da lista. O tamanho da lista aqui, ó, no primeiro exemplo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O tamanho dessa primeira lista aqui é 7 valores. São 7 valores aqui dentro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores aqui dentro. E aí o range ele sempre começa em 0 e vai até a lista aqui. E aqui vai ser o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, não 8, né? 7. Então aqui é 7, não. Aqui o land list vai me retornar o que? Valor 7. Então isso aqui, ó, vai ser como se fosse 7. E aí a posição vai de 0 até 6. 7 não entra, então vou criar um range, vou criar uma lista de 0 até 6 em um passo. Mas como eu não preciso escrever o quantos passos eu quero, já que o passo é 1, não preciso escrever o inicial, porque o inicial é 0, eu posso simplesmente escrever o final. E por que eu não coloco o 7? Porque eu quero que essa lista aqui vai variar de tamanho, né? Vou ter lista maiores e listas menores, então eu coloco o len de lista, porque isso é para qualquer lista, é algo geral, uma função geral. Então é um procedimento que eu faço para poder um código para atender qualquer tipo de exemplo. Lembra que eu falei? Às vezes eu cria um código que atenda a um exemplo, mas não atende todos. Então tem que ser o mais geral possível. Então, aí eu vou fazer uma soma, né? Vou somar dentro dessa própria variável. O que eu vou somar aqui dentro? Eu vou somar valores da lista. Paulo, mas o que quer dizer isso? Lembra-se que índice vai variar de 0 até o valor 6. Então ele vai posição vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a cada vez que ele se tornar um valor inteiro, ele vai significar um índice da minha lista, uma posição, e nunca a mesma posição. Então ele vai pegar a posição 0. Então quando o índice for 0, eu vou na verdade fazendo o que aqui? Lista de 0. Então vou pegar a posição 0 da lista e somar a minha variável soma, né? Depois o índice vai tornar valor 2. Quando tornar valor 2, ele vai somar. Eu vou pegar a lista da posição 1 vai de 0, posição 1. Vou pegar a lista posição 1, vou somar a soma. Lista posição 2, vou somar a soma. Assim sucessivamente. E agora, o índice vai tornar depois, no final, lá o valor 6. E aí, eu quero fazer o seguinte, eu quero a quantidade de valores. Então, vou ter uma quantidade de 0. Então, cada vez que eu acessar um valor da lista, cada vez que eu fazer um for, né, uma soma, eu vou somar exatamente todos os valores da minha lista, a soma. Todos os valores da lista. Então, um por vez. Então, na realidade, eu vou estar acessando meio que um valor por vez. Então, se eu estou acessando um valor por vez, eu vou somar um por vez de quantidade. Eu acessei um valor, somei a soma, somei uma quantidade. E assim eu vou ter a soma e a quantidade de valores dentro daquela lista. Sem precisar usar o len para me retornar o tamanho da minha lista. Então aqui, agora no final, eu vou ter o return. Vou botar soma dividido por quantidade. E assim eu vou ter a média. Veja. Vou pegar os valores aqui em cima. Mas acho que eu não errei nos exemplos. Nos valores de exemplos. Opa. Ah. Lembra o problema? Aqui estão em str, né? Então eu tenho que colocar isso tudo aqui para inteiro ou para valores floats. Então
na soma aqui eu vou colocar aqui como float. Por que float? Porque pode ser que aqui seja uma lista de valores flutuantes com inteiros. Então, melhor o mais geral possível aqui é float. Acho que é só isso. Então, ó, eu nem sei se estou fazendo corretamente. Eu tô testando. Foi. Aí eu posso colocar aqui também, ó. Posso colocar aqui, né? Aqui. Ponto 3 F. De novo, não é obrigatório, mas por que não fazer, né? Por que deixar desse jeito feio? Por quê? Não tem porquê. Vamos deixar bonitinho, vamos deixar organizadinho. Ah, eu até pedi, né? Mas você que também decidam. Aí é algo de vocês. Vou copiar a célula. Opa. 1, 2. Então vou testar agora minhas outras listas aqui e verificar se está batendo corretamente. Aqui, ó, 6.5 e aqui também. Agora, tá? Corretamente. Por que eu falei para vocês não usarem o som do sun e o len? Vou dizer por que agora mesmo. Se vocês primeiro tentassem utilizar essa função sum nessa questão aqui, primeiro que já ia dar um problema de começo, né? Já dá um problema que vocês não iam conseguir fazer essa soma. Por quê? Se eu pegar o sum da lista e dividir pelo len da lista, é calcular a média. Aqui é cálculo de média. Só que os valores aqui estão em string. Se tentar utilizar, pô, sei o sum, sei o len. Erro. Porque todos os valores da minha lista estão em str. Então você teria que tentar fazer aqui uma função para transformar, né? Eu teria que fazer então uma função para transformar vou pegar a lista. Aí eu tenho que eu vou tentar fazer a seguinte coisa: for valores em lista. E aí eu fazia lista. Não, vou botar assim: for índice em um range, porque eu vou acessar cada um por vez. A mesma coisa que eu fiz antes. Só que agora eu vou o seguinte: índice lista índice é igual a própria lista índice. Então, cada valor vai ser igual a cada valor na sua respectiva casa. Então, vou pegar 2 vai ser igual a 2, 7 vai ser igual a 17. Mas aqui o que eu vou fazer é a seguinte coisa: eu vou pegar esse valor e transformar para float. Então, eu vou substituir aquele string pelo float naquela casa. Então, eu poderia muito bem fazer da seguinte forma: lista é igual a transformar lista. Isso aqui não tem nem problema algum. Podemos fazer isso aqui, ó. Passar os valores. Opa, não rodei aqui. Dos pontos. Aqui a ponto vem onde eu botou meu erro, né? Que aqui tá faltando 2 pontos. Foi. Veja que agora foi. Bonitinho. Eu só teria que transformar essa lista para fazer esse tipo de coisa. Também tem uma função chamada função map que ela faz isso. Mas eu não vou falar muito bem dela aqui não. Podem tentar ver isso em casa mesmo, essa função map, que ela faz essa transformação. De forma bem rápida. Map de int, vírgula lista. Acho que é isso aqui. Algo desse tipo assim. Essa função aqui poderia ser usada. Uma função em build. Vou para a próxima questão.